E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se não vai em live, vai em vídeo. O que nós já sabemos e o que podemos prever em relação às equipes e pilotos na temporada 2021 após as primeiras 5 provas disputadas. A última prova disputada, há 2 finais de semana, foi o Grande Prêmio de Mônaco, que foi uma prova padrão do que a gente espera de um Grande Prêmio de Mônaco, sem muita emoção na pista, mas que trouxe bastante emoção para a sequência do campeonato, com algumas reviravoltas na tabela. E considerando que já temos o próximo capítulo dessa temporada daqui a alguns dias no Grande Prêmio do Azerbaijão, precisamos fazer aquela análise da 5ª prova da temporada, que nós já tínhamos comentado ainda lá no início do ano. Nós falamos que não iríamos tirar conclusões precipitadas, pouparíamos as críticas e os elogios demasiados até a 5ª prova da temporada, daríamos essas primeiras 5 provas para que os pilotos se adaptassem à nova temporada, aos novos carros e novas equipes para aqueles que trocaram de equipe, e que após a 5ª prova o bicho ia pegar. Então, vamos lá! Vamos começar do final da tabela de pontuação e vamos subindo equipe por equipe. Começando pela Haas. A Haas é definitivamente a pior equipe do grid no ano de 2021. Tem os piores carros na pista e 2 pilotos novatos dentro desses carros. Não vão conseguir fazer muita coisa. Provavelmente a Haas vai terminar a temporada zerada, sem marcar ponto nenhum. E eu acho isso muito ruim. Até falei lá no início do ano, porque a Haas 3 anos atrás estava brigando para ser a 4ª força do grid. Foi uma queda muito grande da Haas nos últimos 3 anos. Lógico que tem muito relacionado à queda de desempenho do motor Ferrari, mas mesmo assim a impressão que a gente tem de 2020 para 2021 é que eles apenas tentaram sobreviver. Tentaram buscar o Mazepin e o Schumacher ali para levar dinheiro para a equipe e manter a equipe viva. Só isso. Não buscaram nada de evolução. E nessas condições eu acho bem difícil o Gene Haas manter a equipe por muito tempo dentro da Fórmula 1. Ficamos na torcida para que exista alguma evolução para 2022, porque para 2021 o ano já está perdido. E um destaque agora da última corrida de Mônaco, que a gente acabou não comentando, muita gente quebrou a cara com o Mazepin, hein? O cara derrubou os críticos fazendo uma bela performance em Mônaco e chegando na penúltima posição. Não rodou. Não bateu, muito pelo contrário, quem fez isso foi o Mick Schumacher, que acabou se complicando mais no decorrer do final de semana, e o Mazepin chegou lá no final da prova, firme e forte na penúltima posição. Os haters do Mazepin, dessa vez, se ferraram. A Williams vai sofrer para conseguir marcar algum ponto no decorrer do ano. O Russell consegue até classificar bem para as provas, mas em ritmo de corrida não tem condições, o carro é muito ruim. Em ritmo de corrida, o carro da Williams está muito mais próximo dos carros da Haas do que dos carros da frente. Então eu diria que até tem chance de buscar algum pontinho no decorrer da temporada, principalmente com o George Russell, que tem um desempenho melhor do que o Latifi, mas vai ter que suar bastante para conseguir, não vai ser fácil. Alfa Romeo já marcou seu primeiro pontinho, tem conseguido andar um pouco mais à frente do que as equipes do final do grid, que é a Williams e a Haas, e tende a marcar mais alguns pontos no decorrer da temporada, às vezes até incomodando o pelotão do meio. O Giovinazzi mostrando uma boa evolução esse ano, fez uma ótima prova em Mônaco, fez um ótimo final de semana em si, classificou bem e andou bem na prova, já é um piloto melhor do que o Giovinazzi dos anos anteriores, e o Raikkonen sendo Raikkonen, só curtindo a parada. Alpine evoluiu muito em relação ao início do ano, apesar de terem apresentado bastante dificuldade em Mônaco. Tomara que Mônaco tenha sido só um percalço e que eles consigam manter essa evolução agora no decorrer das próximas provas, para conseguirem brigar com as equipes do segundo pelotão, ali no meio do bolo. Um grande destaque para o Esteban Ocon, que tá botando o Fernando Alonso no bolso. Eu não acreditava que isso aconteceria. Quando foi anunciado ainda no ano passado que o Fernando Alonso voltaria para a Fórmula 1 e que ele seria companheiro de equipe do Esteban Ocon,
eu achei que ia ser um passeio do espanhol para cima do francês. Principalmente considerando o quanto o Ocon foi inferior ao Ricciardo no decorrer do ano passado. Falei mal do Ocon aqui no canal várias vezes, desde a temporada passada, esse ano também, não acreditando no potencial do cara e quebrei a cara. Tá andando muito bem o Esteban Ocon. Se a equipe continuar evoluindo, vejo grandes possibilidades de ele incomodar a Ferrari e McLaren no decorrer da temporada. AlphaTauri foi a que mais decaiu em relação ao início da temporada. Tinha iniciado muito bem, ainda nos testes, e na primeira prova, no Grande Prêmio do Bahrein, foi muito bem também. Parecia que tinha andado naquele mesmo ritmo de evolução da Red Bull em relação ao ano passado, e muito se imaginava que estaria andando ali logo atrás da McLaren, à frente da Ferrari até. Mas tem decaído bastante prova a prova. Os pilotos têm reclamado que o carro tem se mostrado instável, ele muda muito de uma prova para outra, e tem ocorrido mudanças no carro até de um dia para o outro no mesmo Grande Prêmio, então os pilotos ficam meio sem saber o que fazer. Então eu acredito que aquela minha previsão de que a AlphaTauri estaria ali meio que incomodando McLaren e Ferrari no meio do pelotão não vai acontecer. Tem conseguido buscar algumas boas performances com o Gasly, que tá pilotando muito. Na minha opinião, ele tá entre os 5 melhores pilotos dessas primeiras 5 provas da temporada. Então talvez o Gasly consiga alguma coisa a mais aí com a AlphaTauri no decorrer do ano, mas não acredito em boas performances do Tsunoda. Começou o ano muito bem, mas foi só aquele início. O japonês decaiu muito, não tá conseguindo se encontrar na pista e ainda por cima é mal educado pra caramba. Vai ter que mudar muito o Tsunoda para conseguir evoluir dentro da Fórmula 1. Aston Martin não é nem sombra da Racing Point do ano passado, onde venceu corrida, fez pole position. Esse ano aqui dificilmente vai conseguir buscar um pódio. Vão ter que suar muito e ainda contar com a sorte para conseguir chegar perto disso. Lance Stroll vem fazendo feijão com arroz, aquilo que ele consegue fazer com aquele carro. Não dá para esperar muito mais do Stroll. Tá fazendo o padrão dele, andando dentro do que se espera. E o Vettel parece esboçar uma evolução. Ah, tinha muita gente esperando a quinta prova pra xingar o Vettel, né? E eu vou te dizer que eu era um deles também. Mas fica difícil de xingar o Vettel agora, depois desse Grande Prêmio de Mônaco que ele fez. O Vettel foi muito bem em Mônaco. Mas, sinceramente, no geral, ainda é muito pouco. Considerando as performances gerais do Vettel nessas 5 primeiras provas, ele tá muito mal ainda. Tô torcendo muito para que essa evolução que ele teve em Mônaco seja uma evolução contínua, que isso continue acontecendo nas próximas provas, e que ele consiga andar um pouco mais pra frente no pelotão, até onde o carro permitir, porque o carro não vai permitir ir muito pra frente. Mas vou ser bem sincero com vocês, não acredito que o Vettel vai fazer muita coisa não. Eu diria que provavelmente nós estamos presenciando o final da carreira do Vettel na Fórmula 1. Acredito que ele não é mais o piloto que ele já foi um dia. Ferrari tá com um carro muito equilibrado e segue em evolução, prova a prova. Pode ver que toda prova eles melhoram um pouquinho. E tá com 2 bons pilotos. O Leclerc vai confirmando o que já se esperava dele. Já não é novidade nenhuma que o Leclerc é um ótimo piloto. E o Sainz, na minha opinião, dos que trocaram de equipe, ele é o que tá andando melhor. É o que melhor se adaptou ao carro. E na minha opinião, é isso que se espera de um piloto experiente no nível de Fórmula 1. Não pode levar meia temporada para se adaptar ao carro, pois aí já é tarde demais para as pretensões da equipe dentro da temporada. E o Sainz vem correspondendo. Na minha opinião, a Ferrari, nessas primeiras 5 provas, mostrou que em termos de dupla de pilotos, é a que está melhor dentro do campeonato. McLaren vai brigar com a Ferrari pela terceira força da temporada. Tá com um carro muito bom. O motor Mercedes se adaptou muito bem ao chassi da McLaren. Lando Norris pilotando muito. É um piloto novo, é só a terceira temporada dele na Fórmula 1 e já está num nível muito alto comparado aos demais. Vai brigar com o Leclerc para ser o terceiro piloto dessa temporada. Talvez não em tabela de mundial, mas em performance sim. É muito provável que Leclerc ou Norris fiquem logo atrás de Hamilton e Verstappen em termos de performance no final da temporada. Daniel Ricciardo é que está devendo dentro da McLaren. Pela experiência que tem e por tudo que a gente sabe que ele já andou, deveria ter mostrado mais nessas primeiras 5 provas. Muito provável que daqui para frente vai fazer uma temporada de segundo piloto dentro da McLaren. Vai trabalhar para os resultados do Lando Norris. Mercedes
melhorou muito em relação ao início da temporada. E, na minha opinião, já ocupa desde a terceira prova do campeonato o posto de favorito ao título mundial. Isso que nós vimos em Mônaco, referente à Mercedes, de um final de semana desastroso, não deve acontecer muitas vezes na temporada. A Mercedes deve se impor na maioria das provas. É normal as equipes de ponta terem finais de semana ruins, como já aconteceu com a Mercedes em outras vezes, como em Monza no ano passado, ou em Sakir, ou no Grande Prêmio da Alemanha de 2019, mas isso não tende a comprometer os resultados gerais, apesar de que esse ano cada ponto é importante na briga com a Red Bull. Hamilton continua pilotando muito e o Bottas sendo seu fiel escudeiro. Então, com base nessas primeiras 5 provas, eu continuo com aquela minha opinião lá do início do ano. Lewis Hamilton é o favorito a levar o título. Vai ter mais trabalho, mas na minha opinião, vai ganhar. Uma notícia que surgiu nas últimas semanas e que pode mudar um pouco o rumo das coisas é a notícia de que a Mercedes vai vender a sua participação na Fórmula 1. Na realidade, o grupo Daimler, que é o detentor da marca Mercedes, vai vender a sua participação. Então a tendência é que a marca Mercedes saia da Fórmula 1 como equipe na próxima temporada. E isso é muito importante para o andamento da categoria, pois pode afetar muita coisa extra à pista. Mas vamos acompanhando e vamos vendo as consequências dessa operação no decorrer da temporada. Red Bull buscou a liderança do campeonato na última prova, no Grande Prêmio de Mônaco, tá com um carro muito bom, fazendo frente com a Mercedes e vai brigar sim pelo título por toda a temporada. Eu não acredito que conquiste, mas a minha torcida é para que a Red Bull seja campeã e que o Verstappen consiga bater o Hamilton antes da mudança do regulamento de 2022. O holandês, na minha opinião, segue evoluindo e esse ano tá pilotando muito. Ainda comete um erro que outro, mas com o tempo esses erros devem ser cada vez mais raros. E o mexicano Sérgio Pérez, na minha opinião, fazendo o que ele consegue fazer. Eu considero que ele não tem o pior desempenho dentre os pilotos que trocaram de equipe. Eu acho que o Ricciardo e o Vettel estão piores do que o Pérez. Porque o Ricciardo e o Vettel, na minha opinião, podem entregar mais. A gente conhece o potencial deles. Eles já mostraram isso dentro da Fórmula 1. E o Pérez, pra mim, tá entregando o que ele consegue. Tem gente que me diz, mas o Pérez já fez mais pontos nessas 5 primeiras provas do que o Albon fez nas 5 primeiras provas do ano passado. E é verdade, o Pérez fez mesmo mais pontos nessas 5 primeiras provas. O Pérez fez 44 pontos nessas 5 primeiras provas e o Albon no ano passado tinha feito 38 pontos. 6 pontos a menos. Mas tem 2 detalhes que eu considero muito importantes que devem ser levados em consideração nesse comparativo. Primeiro, o Albon tem 2 temporadas de experiência na Fórmula 1. O Pérez está na 10ª temporada na Fórmula 1. Segundo, o Pérez esse ano está correndo com um carro melhor do que o Albon corria no ano passado. Será que o Albon, com um pouco mais de experiência e com um carro melhor do que ele tinha no ano passado, não conseguiria entregar um pouco mais? Fica essa questão no ar aí para vocês pensarem. E agora, nesse próximo final de semana, nós já temos o Grande Prêmio do Azerbaijão, que é outra prova em circuito de rua, mas aí as condições são bem diferentes do que Mônaco. É um circuito bem mais veloz, tem pontos de ultrapassagem, as coisas devem ser um pouco diferentes no Azerbaijão. Mas eu acho que vai ser uma corrida bem interessante. Eu gosto das corridas no Azerbaijão. Em termos de classificação, nós temos o Max Verstappen em primeiro com 105 pontos, 4 pontos à frente do Lewis Hamilton, tá com 101. O Lando Norris é o terceiro com 56 pontos, e para ver o desempenho que esse cara vem fazendo. Com 5 provas disputadas, o Norris é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, à frente do Valtteri Bottas da Mercedes e do Sérgio Pérez da Red Bull, que tem carros muito melhores do que a McLaren do Norris. O Leclerc e o Sainz estão praticamente juntos na 6ª e na 7ª posição, com 40 pontos o Leclerc e 38 o Sainz. Depois vem o Daniel Ricciardo em 8º, com 24 pontos. Pierre Gasly da AlphaTauri com 16 e Esteban Ocon da Alpine com 12 fecham os 10 primeiros. O Vettel passou o Stroll na última prova em Mônaco, com 10 pontos contra 9 pontos do Stroll, e o Fernando Alonso com 5 pontos conquistados. É muito pouco pro Alonso. O Alonso poderia ter conquistado mais. Tá tendo bastante dificuldade, muito mais do que se esperava. E o Tsunoda da AlphaTauri conquistou 2 pontos e o Giovinazzi da Alfa Romeo 1 pontinho. Raikkonen, Russell, Latifi, Schumacher e Mazepin ainda zerados. No Mundial de Construtores, Red Bull com 149 pontos contra 148 pontos da Mercedes. Essa briga vai ser muito boa. Considerando que Lewis Hamilton e Max Verstappen vão brigar palmo a palmo pelo título, a decisão do título de construtores vai ficar na mão dos segundos pilotos e da equipe. Quem cometer menos erros dentre as duas equipes,
como o erro que acabou com a corrida do Bottas em Mônaco e tirou vários pontos da Mercedes. E quem conseguir buscar performances melhores dentre o Bottas e o Pérez vai levar o título de construtores. Então a tendência é de que tenhamos uma temporada muito disputada daqui pra frente e que detalhes vão definir quem vai terminar na frente entre uma prova e outra. E provavelmente teremos várias mudanças na liderança no decorrer do campeonato. E na opinião de vocês, eu sei que vocês estão loucos pra xingar o Vettel, pra xingar o Bottas, pra xingar o Alonso. Quem é que tá decepcionando após essas primeiras 5 provas? Que poderia ter apresentado mais, tá devendo bastante. E quem vocês veem como surpresa, que pode surpreender no decorrer do campeonato? Escrevam aí nos comentários e deixem as opiniões de vocês. E se curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se ainda não é um inscrito. Ative o sininho e as notificações do YouTube no seu celular para não perder nada do que entra aqui no Rock and Race. Acesse a nossa loja oficial, rockandrace.com.br, e dá uma olhada nos produtos que temos disponíveis por lá. Comprando os produtos da loja, você está ajudando a manter o Rock and Race no ar. Ou se tiver interesse em apoiar mais o canal e receber mais conteúdo, torne-se um membro do Clube Rock and Race, que além de receber mais conteúdo, você também concorre a prêmios todo final de mês. Agora, do mês de maio, o prêmio era um quadro dos 4 grandes dos anos 80. O sorteio vai ser feito hoje, nos próximos dias eu vou divulgar o resultado. Um dos membros vai receber esse quadro em casa. Agora, para o mês de junho, o prêmio a ser sorteado é um kit, camiseta da maior ultrapassagem de todos os tempos e 2 adesivos, capacete de pilotos. Se quiser participar, já faça a sua inscrição em um dos planos de membros do clube, que na virada do mês de junho para o mês de julho será feito sorteio e você vai estar concorrendo ao prêmio. Dúvidas e sugestões, me chame nas redes sociais, @Cris8Silvestre, e acompanhe o conteúdo que eu vou postando por ali também no decorrer dos dias. E vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais!